Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio aqui do RVCast e hoje estou aqui com uma equipe super especial, talvez a equipe mais animada aqui da RV4, hein? A gente tá tentando sempre ficar sério aqui agora, né? Então vamos fazer um podcast leve Posecast. aqui. Posecast? Ó, já tem até um paralelo aqui já, hein? Vamos lá. Queria apresentar aqui o pessoal, mas não, vou deixar vocês se apresentarem, então, já que vocês são bem animados, então vou começar com o Pose aqui, vai, Pose, apresenta você e seus colaboradores aqui. Seus subordinados. Que isso, vamos apresentar o time inteiro aqui, obrigado, Anselmo, pela oportunidade aqui, falar um pouquinho, ter um papo leve, mas eu sou o Rafael Posebon, sou responsável pela área de planejamento patrimonial e gestão de risco, a corretora de seguros como um todo, né? Então é uma honra para mim, além de fazer parte da RV4, mas também tá com essa equipe aqui super empenhada e uma equipe extremamente, como que eu posso dizer? Qualificada, né, chefinho? Qualificada. É isso. Marcela, Vitão, mas deixa a Marcela se apresentar também, primeiras damas, né? Eu sou a Marcela, sou assessora de patrimônio aqui na RV4, então faço essa gestão e acompanhamento patrimonial com os clientes. Eu tenho uma formação da área da saúde, fiz uma transição de carreira para a área de finanças. Legal. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre essa proposta de não só desenhar patrimônio, mas gerir patrimônio e transição para os nossos clientes. Legal. Olha só que meiguinha ela, né? Bom, é o nosso chaveirinho. Boa tarde, eu sou o Vitor Raimundo, sou especialista na área de sucessão de patrimônio. Estou me especializando na parte de hold também. Fiz administração, depois fiz pós em gestão financeira, trabalhei em banco muito tempo, depois fui para uma outra empresa já dentro da XP, depois fui para a MetLife e aqui estou na RV4 tem um aninho já. Acho que é legal pegar isso daí, né, Anselmo? Porque você pega a formação do time, ela é bem nova, bem recente, né? Você pega desde o início da atividade, nós estamos com 3 anos de corretora, 3 anos e pouquinho. Sim. Junto com a Marcela e com o Vitor, em 1 ano eles estão para cá, mas você vê tudo que a gente já cresceu como operação, como estrutura, a confiança dos próprios assessores e clientes na nossa corretora como um todo. Então, acredito que a nossa formação ela veio para ficar mesmo, com esse intuito de atender os clientes, os assessores. Então, só a RV4 tem a ganhar. E um detalhe que eu e a Marcela começamos juntos na outra empresa, então a gente se conhece desde 2019, né? Acho que 2019 a gente fez a prova da SUSEP junto, estudávamos para a prova junto. A gente saiu do escritório junto, fomos para a MetLife juntos. E quando ela conversou com o Pose, ela falou... Eu entrevistei o Basile, sabe? Falou a verdade, ela falou assim, eu só aceito a proposta se eu levar o meu outro chaveirinho. Vambora. Aí a Marcelinha veio, eu vim no vácuo dela. Aí deu tudo certo. Mas é o que o Pose falou, acho que vocês são realmente uma equipe campeã aqui, gosto muito de estar com vocês, exatamente porque a energia aqui já é outra, né, nesse sentido e tal, vocês são pessoas nós somos a quinta série do escritório, né? Mas extremamente comprometidas também, sim, né? Sim. Vocês trazem essa alegria, essa leveza, mas vocês conseguem trazer essa leveza para um assunto extremamente sério também, né? Com certeza. Que acho que a gente fala dessa sucessão patrimonial, mas eu queria, acho que pegar um pouco desse gancho, né? Nesse sentido de trazer um pouco, já entrando um pouquinho no assunto, né? Falei, cara, sucessão patrimonial, né? Para vocês, tem que ser um assunto pesado nesse ponto, de fato é um tabu que as pessoas têm que pensar só nesse lance de morte ou algo para realmente a pessoa ter que se... Sabe, tipo, trazer algo nesse sentido quase mórbido da palavra ou não? Como é que vocês enxergam? Para falar a verdade, vou jogar uma pílula aqui para eles completarem depois, tá? Mas sim, é um tabu. Sempre quando fala de assunto... Seguro já é um tabu para diversas situações. Quando a gente entra na questão vida, é um tabu maior ainda por cultura Brasil. Tá? Então, obviamente... Nós somos um povo muito de proximidade, sentimento, de abraços, beijos, entre outras coisas. Então, é muito difícil você pensar que você pode perder o seu ente querido, que você pode perder alguém da sua proximidade. Então, é um tabu nosso. Fora outras questões que eu não vou entrar no mérito de como foi trabalhado essa questão por outras instituições, mas isso daí é o nosso paradigma diário, né? Sim. Mas acho que o grande ponto que a gente trata aqui e que vem dando muito certo com
com as nossas conversas diárias é a forma como a gente leva para o nosso cliente. Ele não tem que ser um assunto pesado. Ele tem que ser um assunto tratado com uma naturalidade normal, como uma conversa. Aquela coisa de olhar para alguém que você está conversando, que você tem uma intimidade, ou mesmo um cliente novo que chegou, e fala assim, cara, como está essa situação da sua sucessão patrimonial, dos seus cuidados com os seus filhos, com os seus entes queridos? Uhum. Você já preparou essa parte? Você já se imaginou não estando ali, obviamente, e como que eles se virariam? Acho que é um assunto delicado, sim, mas tem que ser levado de uma forma muito leve. E a gente passa isso realmente para os nossos clientes, para que a hora que ele tenha uma conversa com qualquer um de nós aqui, os especialistas, ele se sinta confortável de falar, cara, realmente eu não pensei nisso, mas é algo que me preocupa e eu gostaria que vocês me ajudassem. Aí nós temos duas pessoas, duas feras aqui, realmente que orienta o cliente, o assessor, de como que a gente vai desenhando caso a caso, né? Eu acho que Quer falar? Pode falar. Vai lá, vai, bebê, manda ver. Eu acho que assim, acho que esse jeito nosso, né? Pra todo mundo ver. Eu acho que esse jeito nosso de brincar e tudo mais, na própria reunião a gente acaba deixando ela de uma forma mais leve e sempre falando que assim, é um assunto chato, triste, mas é um assunto que todo mundo já passou ou vai passar. Sim. Então assim, acaba que levando isso como uma realidade, porque, cara, a única certeza que a gente tem é essa. Então, é melhor falar e já deixar tudo resolvido do que deixar tudo embaralhado lá na frente para quem quer que fique, entendeu? Então, acho que é dessa maneira que acabo levando as coisas para simplificar mesmo, realmente. E além disso que eles falaram, né, desses tabus, eu acho que entra muito num quesito de cultura. O nosso país, né, o brasileiro, ele trava no assunto morte. E assim, você vai morrer? Eu vou. Então, eu sei que eu Todos iremos. Sim. Agora, você vai quebrar o pé amanhã? Uhum. Não sabe? sei. Então, se tem uma certeza que a gente tem em relação à proteção, é a certeza da ausência e da transmissão de patrimônio para alguém. Sim. Então, isso é um fato dentro de uma proteção de patrimônio. Uhum. E é um tabu e uma cultura de Brasil. Eu tive a oportunidade de estudar fora e as pessoas lá acessam produtos de transmissão de patrimônio quando começam a construir patrimônio e de maneira orgânica. Ninguém precisa apresentar. Uhum. Se elas estão construindo, elas naturalmente vão buscar uma ferramenta, um desenho, um planejamento de sucessão. Sim. E aqui ainda as pessoas travam quando a gente entra no assunto de morte, de transmissão de patrimônio e, em especial, da palavra seguro. E o seguro é um produto maravilhoso e não tem como a gente falar diferente, né? Para mim, ele é a entrada de qualquer planejamento financeiro, Sim. porque tudo depende da minha geração de renda. Então, se eu, como gerador de renda, não estiver protegida, não tem planejamento que se desenvolva. Então, eu falo que, assim, o nosso trabalho, a nossa visão, mais do que vencer esses tabus e falar sobre morte de uma maneira até divertida. A gente dá muita risada em relação a todos os assuntos, mais do que isso é trazer um pouco mais dessa cultura. Porque se hoje você tem essa cultura, amanhã seus filhos terão e seus netos terão, e a tendência, né, disso estar incutido na sociedade vai só crescendo e a gente vai mudando esses parâmetros. Queria só completar também um ponto, Anselmo, que a Marcelinha comentou e o Vitão. Como que eu vou tratar com o meu cliente esse assunto você vai faltar? Uhum. Você não vai estar aqui em algum momento. Cara, o que a gente já viu muito de mercado? Muitos clientes chegando pra gente e falam, puxa, esse assunto eu nem quero falar, porque eu já tive esse assunto em algum momento, já tive essa conversa com alguém em algum momento, não é da minha intenção, tudo mais. Então, essa leveza com que a gente fala do assunto, para falar a verdade, a nossa função é trazer informação. Se eu vou falar do assunto sucessão para o meu cliente, eu preciso mostrar para ele como que funcionam as questões de leis, de tributos dentro do Brasil. Pô, você está preparado para essa questão? Mas em que termo? Na parte sucessória. Pô, então, intrinsecamente, já fala assim, eu estou falando da minha passagem, estou falando de transmitir meu patrimônio para os meus filhos. Muitas vezes, uma palavra dói para um cliente. Então, pensando na pessoa, que aqui somos pessoas, a gente tem que saber quem está na nossa frente, a pessoa que já teve uma dor na nossa frente. Então, eu tenho que levar para ela a informação, sabendo que ela entendeu o assunto
e muitas vezes ela não se machucou por isso. Sim. Então a gente toma muito cuidado para que a nossa informação chegue no cliente, ele entenda de uma forma bem leve, de uma forma bem natural. E sendo muito sincero, na maioria das nossas reuniões, se a gente falar na falta da pessoa, na morte, a gente não fala quase nunca. A gente fala das questões que envolvem todo esse processo. Sim. E, consequentemente, as coisas vão se organizando e a gente vai conseguindo levar a melhor informação para o nosso cliente. Legal. Acho que há uns episódios atrás aqui que a gente gravou com a Lu e com a Fernanda, né? A gente falou um pouquinho desse aspecto cultural que acho que a Má trouxe e que envolve um pouco dessa informação que vocês estão trazendo, que acho que eu queria reforçar. Tem um aspecto cultural, talvez, do brasileiro, né? Não sei se é do brasileiro e tal, mas que eu tava falando um pouco sobre de um positivismo, né? Mas é um positivismo um tanto quanto barato, sabe? Porque ilusório, digamos. Ilusório, né? Tipo, positividade tóxica mesmo, às vezes, né? Porque você fala, putz, síndrome do super-homem, assim, nada vai me acontecer. Exato, né? Acho que... E ao mesmo tempo tem o medo, né? De você não fazer nada ou não querer enxergar ou né? Enfrentar as coisas com uma certa maturidade. Então, assim, eu acho que essa leveza, essa alegria aqui, né? De uma certa forma a gente brinca e tudo mais e tal, vem com uma palavra-chave que eu vejo que é uma maturidade, né? De você encontrar, você olhar a vida como ela é e aí, em cima disso, ter ferramentas e olhar o que você pode fazer, né? Então, acho que essa área aqui, né, de seguros, eu vejo uma área, no final das contas, muito madura, né? Por isso que a gente consegue ter exatamente essa leveza, essa troca de pessoas que são adultos que conseguem falar sobre esses assuntos de uma forma tão leve que a gente faz até uma brincadeira mesmo no final das contas, né? Vocês acham que é por aí eu tô viajando? Não sei. Madura só um parênteses, madura de carreira, tá? Porque eu sou uma mocinha nova de 20 e poucos aninhos. Cada perna, né? Não, eu acho que assim, é um assunto delicado, como a gente falou, mas eu sinto que o mercado tá mudando, porque antigamente você ia conversar com, não quero conversar disso, tem muito daquele, depois que eu faltar, eles que se virem aí, isso é muito comum até hoje, mas eu sinto que tá havendo um equilíbrio, a preocupação tá diferente, porque cara, eu não tenho filho, mas o Rafa que tem filho, cara, eu tenho certeza que ele não quer deixar uma bucha pros pequenos, entendeu? Sim. Então, por que não já deixar resolvido isso? Por que não fazer isso o mais rápido possível e tirar da frente? Uhum. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, vocês podem falar os seus, obviamente, mas eu acredito que hoje a informação tá chegando muito mais rápido para todo mundo. Então, eu tô nesse mercado fazem 3 anos. 2 anos atrás, eu ia falar, muita gente fala, não sei o que, hoje não, cara, eles entendem, acho que a pandemia mostrou muito isso pra todo mundo, que ninguém é ninguém, e não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, classe social, raça, enfim, quando chega a hora e pronto, então, eu acho que a pandemia virou muita chavinha de uma galera aí. E assim, até no nosso processo, né, para apresentar as ferramentas sucessórias, a gente tem um momento que se chama despertar o cliente para essa ferramenta, né, para esse produto. E hoje, endossando até o que o Vitão disse, eles já chegam mais despertos. Então, fica, entre aspas, faz até mais sentido para o cliente, porque a gente não tem que começar o beabá lá de trás. Ele já está mais latente nele essa necessidade, e aí a gente vai trazendo ele para aquela realidade, de maneira leve, de acordo com a necessidade de cada cliente, que eu acho que isso é o mais legal que a gente faz no nosso trabalho aqui na RV4. Não tem receita de bolo, cada cliente é único, cada planejamento é muito individual, a gente vai levantar os números, a necessidade financeira, familiar, muitas vezes até emocional do cliente pela questão em si. Nós vamos levantar tudo isso no detalhe e apresentar um produto que foi desenhado para ele. Então, nesse sentido, eu acho que além da relação de confiança que a gente vai conquistando ao longo do caminho, o fato dele já chegar mais desperto com tudo que a gente tem que entregar, casa muito bem e fica todo mundo muito bem atendido, assim, as pontas muito bem amarradas. Só vou fazer uma colocação aqui, Rafa, podcast eu tenho que falar, quase não gosto, né? Mas eu acho que assim, eu tô atendendo bastante casal agora, né? E muitas vezes a necessidade do esposo ou da esposa é diferente um do outro e eu acabo falando, né?
Cara, se eu tiver um irmão gêmeo, eu trabalho na mesma empresa, ganho a mesma coisa que ele, o meu plano não vai ficar igual ao dele, porque ele pode ter um filho a mais e vai mudar tudo. Então, esse negócio de a gente colocar as informações dentro da ferramenta, ver realmente qual é a necessidade, entender o dia a dia do nosso cliente, eu acho que esse é o maior diferencial aqui nosso na questão da montagem do plano, né? Eu vou até um pouco mais além, e eles não vão me deixar mentir que a gente conversou disso hoje, né? Há controvérsia. Não me mente na frente das câmeras. Você Mas assim, só que amor. quando a gente vai falar com um cliente hoje, todas as ferramentas que nós utilizamos, elas são extremamente técnicas. Então, aquele mito que tem o juridiquês, tem o segurês também. Sim. E tem as outras ferramentas também. Então, a forma como a gente acaba levando para o nosso cliente é o que vai determinar a sua compreensão ou não. Uhum. E quando eu falo em ferramenta, a gente está, nesse momento, falando muito da parte de seguro, que, querendo ou não, é uma excelente ferramenta, voltada em planejamento sucessório, é uma das que mais entrega no nosso ponto de vista, mas existem diversas nesse mercado. E a gente tem que falar para o cliente todas que tem. Uhum. A gente tem que conversar com ele, mostrar o que realmente se encaixa para ele. Poxa, vamos trabalhar com uma ferramenta chamada seguro de vida? Vamos. Modalidade de seguro de vida? Tem diversas. Vamos encaixar junto uma holding, vamos encaixar junto uma previdência, entre outras que tem. Cada cliente vai ter uma necessidade. Então, o grande ponto que nós desenhamos para o nosso cliente é que não tem, como a Marcelinha falou, não tem uma receita de bolo pronto. Sim. Eu preciso pegar o exemplo do Anselmo, eu preciso entender o Anselmo, como que é a estrutura familiar dele, o que ele tem de patrimônio, e entender qual a melhor ferramenta que vai ser para ele, que muitas vezes não vai ser o seguro, ou não vai ser a previdência, ou não vai ser uma holding, ou pode ser a composição de todas. No final das contas, eu quero que meu cliente ele seja super bem atendido, ele tenha a compreensão de tudo que a gente está conversando com ele, e se nós colocamos alguma estrutura para ele, é que realmente condiz com as necessidades que ele tem. E, obviamente, o ano que vem vai ser outra, e depois vai ser outra, e depois vai ser outra, porque ele vai acompanhando o seu crescimento de patrimônio. Tá? Então, a gente toma muito esse cuidado, porque, no final das contas, se o cliente sair da nossa frente e falar assim, puxa, não entendi nada, e, de repente, ele fechou um contrato de qualquer situação, já está errado. Perfeito. Então, a gente, antes dele assinar qualquer contrato, ele tem que realmente entender todas as cláusulas, qual que é a melhor solução que levamos para ele, por que estamos optando por essa solução, para no final das contas falar, cara, eu sei o que eles fizeram para mim, eu tenho certeza, para mim é a melhor solução que eu tenho e eu vou seguir com ela e pronto. Ele tem que confiar em você, né? Ele tem que entender você, Exato. né? Exatamente. Exatamente. Junto com você, Foi o caso de hoje, né? Eu tinha uma reunião hoje cedo e a cliente veio até mim porque ela queria fazer uma previdência. Eu deixei ela falar tudo lá, entendi qual que era o dia a dia, o contexto, né? Eu falei, olha, a previdência é uma boa ferramenta e tal, mas o que você acha dessa? E mostrei o seguro para ela. Ela é autônoma, tem uma PJ plugado dentro de uma empresa e ela tem dois filhos pequenos e eu expliquei para ela qual é a diferença da previdência para o seguro, né? Ela falou, eu nem conhecia essa ferramenta e tal, e não, ela ficou muito mais claro para ela que era vantajoso a questão do seguro, né? Sim. Que também tem as suas vantagens tributárias, né? Mas encaixou perfeitamente. Então, se eu chego aquele, beleza, previdência é aquilo ali, pronto. Não, antes de eu mostrar a previdência para ela, que eu até mostrei para ela também, mas eu perguntei, antes de falar de produto, me conta um pouco qual que é o seu dia a dia, qual que é o seu cotidiano. Depois que ela falou tudo, eu falei, olha, o que você acha disso? E eu tenho essa daqui. O custo é o mesmo, tudo certinho, só que você tem essa vantagem. Ela falou, meu Deus, não tenho nem o que... Quero completar esse ponto que o Vitão comentou, que isso é extremamente importante, né? A gente tem a mania, igual a gente tá falando aqui agora, de falar e falar e falar. Aí o cliente, se eu quero vender alguma coisa para você, você vai sentar na minha frente, eu vou desembestar aqui em falar qualquer situação. Aí você olha, você não entendeu nada e de repente você assina por assinar por qualquer situação. Sim. Então a gente toma muito esse cuidado. O cliente sentou na nossa frente, eu sou o Anselmo, não sei quem é Anselmo, legal. Antes de eu falar qualquer coisa, cara, me conta aí sua história. Sim. Fala assim, por que você chegou aqui? O que te trouxe para essa reunião? Se você já tem alguma solução voltada para esse caso, me conta como foi feita. Por que optaram por essa situação, que depois eu vou dar a minha visão como especialista. E a gente vai desenhando juntos. Porque se eu não entender, se eu não ouvir esse cliente, cara, como que eu vou saber que
a previdência é a melhor ferramenta para ele, como o Vitor disse. Sim. O seguro ou qualquer outra ferramenta do que estamos falando, tá? Sim. Então, é fundamental a gente ouvir o cliente e a necessidade que ele tem ali. E mesmo depois que eu mostrei ela optar pela previdência, eu falo, beleza, o poder de escolha é seu, né? Mas pelo menos eu mostrei todos os produtos que nós temos. Não, eu acho que o que vocês estão trazendo, né? Nos outros episódios passados aí de uma outra forma ou de algum outro jeito e tal, sejam assessores, sejam sócios, sejam de outras áreas e tal, eles trouxeram isso um pouco disso, né? Nesse sentido de que a tradução que eu faço disso, né? Que é uma cultura muito forte da RV4, no final o que é? A gente não vende produto aqui dentro, né? A gente bota os objetivos finais, né? As necessidades do cliente no centro da nossa empresa, né? E a partir daí que a gente oferece e entende as necessidades e a gente faz os negócios, né? Então, esse drive é totalmente diferente, né? Apesar de parecer clichê, né? Eu falo para as pessoas que, não, eu não vou fazer roteirinho com vocês, a gente vai sentar e vai falar, né? Eu falei, cara, porque é para pegar um pouco dessa naturalidade, né? Para exatamente a gente poder falar, transmitir o que a gente faz no dia a dia, né? Transparecer exatamente essa verdade aqui. Então, acho que, e você vê, vocês acabam falando, né? Sempre cai na mesma coisa. Cai porque, assim, por mais que sejam áreas diferentes, por mais que sejam produtos diferentes... A cultura da empresa é a mesma. mesma. Cara, tipo, quando eu pego a essência aqui de vocês, tá? Eu falo, putz, no final todo mundo trabalha da mesma forma, entende? Eu falei, cara, por mais que sejam produtos diferentes, eu falei, cara, o drive, o longo prazo e tal, eu falei, cara, tipo, botar as necessidades, escutar o cliente, cara, acaba sendo a mesma coisa. Então, primeiro essa tradução que eu quero que a gente cada vez mais passe um pouco dessa mensagem também para o mercado, né? Porque acho que educar isso é a primeira coisa, né? Nesse sentido, para que inclusive o próprio mercado faça um melhor trabalho, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem um papel fundamental que é um papel de educação realmente, Anselmo. Você foi muito assertivo nisso. Porque é o que falta, principalmente voltar para o mercado financeiro, e nós somos uma parte dela. Sim. Tá? Então, tudo é interligado. Se eu não tenho essa preocupação com o meu cliente, de ele entender que ele tem que ter uma boa proteção, que o momento dele de vida requer proteção para cuidar dos seus filhos, requer uma proteção sucessória, para ele ter tranquilidade para aumentar os seus investimentos, para aumentar o seu patrimônio, cara, vai chegar lá na frente, ele vai ter um grande problema, não tenha dúvida nenhuma. Sim. E ele nem sabia disso. Então, nós somos responsáveis por essa questão de fazer o nosso cliente entender. Então, eu tenho certeza que todo cliente da RV4 que tiver a oportunidade de sentar com as áreas de especialistas, com seus assessores, ele vai entender todo o trabalho que a gente faz de 360, igual a gente sempre fala, né? Sim, sim. E até nesse sentido, né, é clichê, mas é real, porque, como o Rafa falou, a gente leva informação. Então, é conhecimento, beleza. Então, assim, o que a gente vem de solução? E aí, o que a gente tem que encontrar? Necessidade. E onde que tá isso? Em pessoas. Então, sempre serão pessoas com alguma necessidade e a gente entregando uma solução. Sim. Essa é a dinâmica. E eu acho que isso envolve quase todas as carreiras. Sim. E para a gente, de fato, acessar isso, tem que ter liberdade, tem que ter comunicação, tem que ter escuta, tem que ter diálogo. Sim. Então, eu faço, da minha parte, né, até um paralelo de uma área da saúde para o mercado financeiro. Sempre são pessoas. Então, o que mudou? O jeito que eu vou ajudá-las a resolver alguma questão, uma demanda, uma situação. Mas é sempre essa entrega que a gente vai levar de conhecimento e de solução. Sim. O produto é a pontinha ali do planejamento financeiro. E, sim, obviamente, vai escolher o produto que é melhor para aquele cliente e naquele momento. Sim. Agora, uma dúvida pontual, específica aqui e tal. Falando especificamente de seguro de vida e tal. Tem alguma, num melhor dos mundos, né, tal? Falei, cara, teria uma idade específica para começar? Se vocês fossem recomendar para uma pessoa? Eu vou dar minha opinião. Ontem. Eu vou falar, o melhor momento ontem. Hoje, agora. Já foi. Porque, assim, a gente nunca sabe, né? Se todo mundo soubesse o dia que vai acontecer alguma coisa, pô, seria maravilhoso. Sim. Então, tem muita gente que deixa pra depois e acaba acontecendo uma tragédia. Sim. E ninguém faz seguro de carro batido, né? Sim. Então, eu acho que o melhor momento é você antecipar qualquer que seja a situação. Então, quando é a melhor data? Tá perdendo tempo. Agora... Eu brinco que
Eu até perguntei uma vez Você me para cortou. alguns clientes, cortei. Até brinco com falar assim, cara, qual que é o melhor momento para fazer seguro de vida? Cara, um dia antes de acontecer o fato. Você sabe quando vai acontecer? Não sei. Então, cara, faça. Se fosse por idade falando, óbvio que quanto mais cedo, melhor. Hoje tem a possibilidade de começar a fazer o seguro de vida a partir dos seus 14 anos de idade. Hoje tem seguradoras que proporcionam seguros para crianças, igual a gente já fez alguns. É o da Marcela, no caso. Ele apontou para mim que eu sou muito jovem. O meu é de criança. É de criança. Mas assim, e também aí entra algo bem sensível. Tá? Porque querendo ou não, se a gente pega os adolescentes, as crianças, de quem que é a responsabilidade de fazer essa proteção? Principalmente dos pais. Sim. No caso, vou dar um exemplo da Marcela, se ela me permite aqui, ela fez pros sobrinhos dela. Sim. Cara, olha só, ela fez pros sobrinhos dela. Sabe? Olha a responsabilidade dessa mulher com as pessoas que ela ama. Então, assim, eu vou fazer pros meus filhos? Cara, lógico que vou. Aí você olha a consciência do brasileiro, né, cara? Quem que quer fazer seguro pro seu filho? Pô, se você falar, 90% vai falar não. Porque fala assim, não vai acontecer nada com meu filho, não vai acontecer nada com... Eu não quero que aconteça, lógico que eu também não quero. Sim. Mas a gente trabalha com riscos. Sim. Então isso ele é muito sensível. Voltando na sua pergunta, quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. Se eu conseguir dar oportunidade para os meus filhos, quando eles chegarem com 14 anos, ter alguma pólice, cara, com certeza eu vou fazer. Sim. Tá? Mas se ele não teve essa oportunidade de conversar com alguém nessa idade e vai conversar com 50 anos, então faça com 50, mas faça. Antes que fique muito tarde e não seja possível fazer esse tipo de proteção nas estruturas que hoje a gente tem, que são super vantajosas, ou não tem a saúde. Aí entra um ponto interessante também. Né? Agora eu vou te cortar. Me corta. Não, eu que vou falar Não, fala aí, agora. Kelly. Agora vão as damas. Tecnicamente falando, Sim. quanto mais cedo se faz, menor é o aporte, o custo de um capital segurado. Sim. Então, demorar demais e uma hora vai ter que ser feito, vai se tornando cada vez mais caro, mais oneroso para o cliente. Até que aí, em contas, pode ser que em algum momento nem faça sentido mais. Sim. Então, não só pensando nisso, né, das crianças e etc., mas no custo dentro do planejamento financeiro. A probabilidade de uma criança desenvolver uma demanda de saúde é infinitamente menor, estatisticamente, do que uma pessoa de 70 anos, 75 anos. E o custo dessa gestão de riscos para uma criança, obviamente, vai ser muito menor do que um cliente de 70, 75 anos. E a eminência, né, a possibilidade, quer dizer, de acontecer, ela tá aí o tempo inteiro. Sim. O que a gente fala é estatística, que para a criança é menor que o idoso. Então, ambas têm a necessidade. Sim. Né? É menor, porém não é... Fugiu a palavra, né? Mas assim, é menor, mas existe a possibilidade, né? Sim. Sim. Mas tem um ponto que, para complementar, quando a Marcela fala de custos, cara, realmente, quanto mais velhos ficamos, Sim. mais caro fica. Mas se tratando de seguro de vida, não há dinheiro que compre seguro se você não tiver saúde. Saúde, exato. Esse é o grande ponto. Sim. O detalhe não é o dinheiro. Sim. O dinheiro, você vai fazer o valor do seguro. Se a pessoa tem milhões, ela vai fazer um seguro referente aos seus milhões. Se a pessoa não tem tanto capital, vai fazer referente à sua realidade. Mas se ela não tiver saúde, independente se ela vai fazer um seguro menor ou maior, ela não vai fazer. A seguradora não vai aprovar. Sim. E se por acaso alguém acabar fazendo, o prejudicado vai ser o segurado, o cliente, que esse seguro não vai valer de nada se ele não tiver saúde e não comentou no início que teve problemas, se a seguradora não solicitou algumas informações de saúde, não solicitou exames, e tudo isso, essa parte de estatísticas que a Marcela comentou, é extremamente importante quando a seguradora compra o risco de cada cliente. Legal. Bom, acho que a gente esquentou um pouquinho nessa parte de proteção, né? Das pessoas, proteção do seu capital e tudo mais. Vamos avançar um pouquinho nessa área agora dessa parte de sucessão mesmo, então, né? Nesse sentido e tudo mais e tal. E o que o seguro ele tem a ver um pouco nesse tema também? O que vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Cara, o seguro, basicamente, a ferramenta, ela traz dinheiro, ela traz liquidez. Hoje, quando a gente estrutura a parte de sucessão para as famílias, o que a gente sente a falta no dia a dia? É que a família tenha dinheiro suficiente, ou tenha liquidez,
ou então não delapide o seu patrimônio para fazer a sucessão. É muito comum você pegar famílias muito bem estruturadas financeiramente, com patrimônios imobilizados, grandes até, que de repente numa sucessão do patriarca, ela não tem a liquidez imediata para arcar com as custas sucessórias. O que acontece? A parte de sucessão vai entrar, digamos assim, o inventário vai começar a gerar multa. Esse patrimônio ele fica totalmente blindado, bloqueado. Poxa, eu tenho uma conta gigantesca no banco, os filhos, os herdeiros, a esposa, o marido, o cônjuge não vai conseguir acessar esse valor, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta no outro dia. Então, assim, mais do que eu te dar um seguro de vida, eu estou te dando dinheiro, estou te dando proteção financeira para você arcar com as custas no pós-morte, obviamente, né? Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante. A ideia da gente usar, na maioria dos casos, para essa situação do seguro de vida, é que a gente pegar a relação capital segurado, que é a proteção que a família recebe, né? Esse benefício, custo, ele se torna muito pequeno de acordo com a idade. Tem uma alavancagem muito grande. Então, obviamente, se a gente colocar na balança, primeiro, quanto que você quer pagar para o governo de imposto? Você vai falar 0, mas isso não existe. Sim. Então, eu quero pagar o mínimo possível. Então, você prefere colocar numa ferramenta que você vai colocar 1 para 1, o que eu colocar de dinheiro ele vai embora no momento sucessório, ou você prefere pagar metade desse valor que minha família vai arcar com as questões sucessórias, que normalmente o seguro de vida faz isso. Tá? E essa alavancagem que o Vitor falou. Então, no final das contas, para fazer vantagem a gente entrar com seguro de vida na questão financeira, sucessória, esse custo que a gente fala bastante na pólice, ele tem que fazer todo sentido e tem que ter algo que te proteja para a vida toda, tá? A gente pretende morrer o mais tarde possível, né? Sim. Isso daí é nossa questão. Então, para que eu vou ter um seguro? Eu já tenho 40 anos, 41 daqui 2 dias, né? Mas assim, para que eu vou ter um seguro que vai me proteger até os 50 anos? Não, eu tenho que ter um seguro que vai me proteger até o último dia da minha vida. Da forma como ele vai ser usado lá, é outra situação, mas eu sei que em algum momento ele vai ser utilizado. Tá? E existe, se eu comprei antes, se eu tenho antes essa ferramenta, com certeza a alavancagem vai ser muito maior do que se eu fizesse seguro com 65, 70 anos. E esse seguro você faz no seu nome para passar para os seus beneficiários. Como beneficiários. Exato. Eu acho que, para contextualizar a situação do Rafa falando em custo, vou pegar um exemplo, né? Se a gente tem um patrimônio de 1 milhão, essa questão de inventário, ele vai precisar no mínimo 120 mil. Nós conseguimos entregar esses 120 mil, porque pensa, quanto tempo você demorou para juntar esse 1 milhão de patrimônio? O governo vai pegar 120 mil, então você vai sendo penalizado por isso. A gente consegue te entregar esses 120 mil e você pagando, dependendo da sua idade, 70, 80 mil reais. Então, você pagou 80 mil, eu te entreguei os 120 e toda essa questão burocrática está resolvida com o nosso recurso, com o recurso da seguradora. Então, eu falo que o seguro... Hoje o risco é 100% seu. A partir do momento que você contratou essa apólice, você dividiu esse risco com a seguradora. Então, na verdade, você transferiu. Você transferiu, né? Na verdade, então, assim, se existe um patrimônio, vai acontecer a necessidade de um inventário no processo sucessório. Nenhuma ferramenta isenta o inventário. E hoje isso às vezes gera até um pouco de confusão, porque eu coloquei numa ferramenta XYZ e tá tudo resolvido. Não está. Vamos falar um pouquinho disso daí, Mar. Acho que vamos falar de todas as ferramentas de um modo geral. Acho que é legal. Tá atravessando vamos lá. Eu já sabia, eu peguei o script antes. Vamos lá, acho que é legal falar disso daí. Porque assim, não tem isenção, né, dessa dinâmica. Existem as ferramentas que serão usadas para a necessidade de cada cliente. E aí, só finalizando, em relação ao seguro, o que ele faz? Ele destrava essa burocracia do inventário, porque vai cair um capital X na mão do beneficiário e isso é até isento de imposto de renda. Então, ele vai ter liquidez imediata para resolver essas questões que são burocráticas. Mas, obviamente, além do seguro, a gente tem outras ferramentas aí que são, podem, né,
ser usadas como ferramentas sucessórias. A holding, que muito tem se falado, testamento, fundo exclusivo, offshore, enfim, que mais, meninas? Previdências. Tem várias ferramentas. E qual que vai ser a melhor? Depende do perfil do cliente, do tamanho do patrimônio do cliente, de como esse patrimônio está dividido, se esse patrimônio ele é mais líquido, ele é imobilizado. A composição familiar. A composição familiar. Então, são vários os detalhes para a gente escolher e direcionar essa ferramenta. Só lembrando que em quase todas elas, ainda assim, dentro dessa ferramenta vai ter uma necessidade de um destrave. Uma holding, por exemplo, depois vou passar para o Vitão, porque ele é especialista da área. A holding vai desenhar para organizar o patrimônio, mas a transmissão desse patrimônio dentro da holding vai precisar de liquidez. E essa liquidez brota na holding? Não, precisa de ferramentas nesse sentido para fazer a menor burocracia e o menor custo entre os sócios da holding. A Previdência, estamos aí passando por uma reforma, né, que já abraçou alguns estados e lá atrás ela fazia muito sentido e hoje já não faz mais. E assim são os detalhes que a gente precisa acompanhar a evolução desses produtos no mercado para apresentar o que é melhor para aquela estrutura financeira e familiar. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, puxando esse gancho aí de holding. Quando que... Marcelo pegou a granada, legal. tirou o fino. Vamos falar de joga, de né? modo geral. Faz lá, vamos dar a boca, vai. Agora temos tema pra caramba, hein? Agora... Vai passar, vamos passar de um modo superficial, obviamente, né? Mas acho que é legal, pelo menos pra quem tá assistindo a gente, ouvindo, ter pelo menos uma noção, né? Dessas ferramentas. Acho bora que é legal, lá. né? Obrigado aí pela bucha, né? De um modo geral, Só vai. Pra começar, talvez, né? O que é uma holding, né? Às vezes as pessoas não sabem. A holding nada mais, nada menos é uma empresa, né? É um CNPJ que ela tem como um objetivo um fim. Então, ela tem um KNAI na exatidão do que precisa. De exemplo, dentro da minha família eu tenho 10 imóveis. E nesses imóveis a gente compra, aluga, vende, faz esse giro, né, de bens. Cara, por que não montar uma holding? Aí a gente coloca, assim, entende a estrutura familiar, entende qual que é, se realmente você aluga, compra, porque a holding ela vai te dar algumas vantagens tributárias, coisas burocráticas, né? Então, o imposto que na PF você vai pagar 27,5%, na PJ você vai pagar 5%, na questão da compra e venda. Na questão do aluguel, na PF você paga 17%. 15%, dentro da holding você vai pagar 6%. Então, você vai ter um ganho, né? Uma economia tributária em cima disso. Então, pô, legal, entendi um pouco isso, eu acho que faz sentido. Mesmo se faz sentido, quanto que é esses imóveis seu? Eu tenho 10 imóveis, mas cada um vale 100 mil reais. Compensa eu fazer a holding? Depende, porque hoje o imóvel está tudo no meu CPF. Eu vou ter que passar para dentro desse CNPJ, eu vou ter que pagar ITBI, vou ter que pagar registro de cartório, vou ter que pagar o honorário do advogado. Então, toda essa custa a gente coloca na ponta do lápis e vê, realmente é necessário formar uma holding? Faz sentido colocar dentro da holding? Beleza, faz sentido, a gente fez conta, matemática não deixa a gente mentir, né? Beleza, coloquei dentro da holding. Beleza, a partir do momento que eu construí minha holding, tem lá, o Vitor, tá o Rafa e a Marcela dentro da holding. Resolveu? Tá tudo bonitinho, certinho? Será? Porque nós 3 somos sócios dessa empresa. Sim. E se um de nós 3 faltar? Eu faltei, a minha namorada vai virar sócia do Rafa, da Marcela. Eles estão dispostos a ter uma nova sócia? Será que ela vai ter a mesma diretriz da empresa? Será que ela vai ter o mesmo conhecimento para tocar essa empresa? Então, muitas vezes, dentro da holding também precisa de uma ferramenta de seguro ou de previdência, enfim, que cabe no momento, para falar assim, beleza, quem era meu sócio era o Vitor, você não vai ser minha sócia não. Sim. Tá aqui a partir dele, fica com Deus da nossa empresa, toca a gente. Sim. Então tem tudo essa questão, jogo de cintura, para entender o global da empresa e ver o que melhor encaixa. Então muitas pessoas falam, eu tenho patrimônio gigante, eu preciso de uma holding. Cara, calma. Detalhe que a holding, ela é uma ferramenta que está muito na moda hoje, o nome holding. Todo mundo quer fazer uma holding porque ficou chique. Sim. É bonito eu falar, tem uma holding. Nossa, linda, não sei o quê. Agora, ela serve realmente?
ela faz o papel dela. Você tem uma holding porque você tem um imóvel lá e você mora nele. Com qual função que você tem essa holding? Eu peguei a minha empresa, eu coloquei dentro de uma holding e tal, mas então você está pagando mais imposto em cima da sua empresa, eu coloquei o meu dinheiro dentro de uma holding, mas qual que é a função? É de novo voltar eu quero te ouvir, me fala. Por que você está abrindo essa ferramenta? E muitas vezes a holding cabe sim, mas ela não é só a principal ferramenta. Ela precisa ser estruturada com outras ferramentas que vão reorganizar toda essa situação. Existe uma ferramenta de reorganização tributária, que ela se chama holding. Existe uma ferramenta de proteção e liquidez imediata, que se chama seguro. Existe uma ferramenta de, digamos assim, custo futuro, digamos assim, para utilização futura, que é uma previdência. Todas elas podem ser sucessórias. Qual que é a melhor para você? Às vezes pode ser as 3. Tá? Então, assim, não dá para falar que existe só uma ferramenta que é boa para nós. Uma não anula a outra. Uma não anula a outra. Muito pelo contrário, ela completa, cada um completa a outra. E principalmente na questão da holding, tem muita gente que fala, eu fiz a holding e tá tudo resolvido. Cara, a gente tava com um advogado aqui sexta-feira e ele falou, cara, 90% das holdings que foram constituídas lá atrás, a maioria acha que tá tudo resolvido e não tá. Entendeu? Então, assim, tem que ficar em cima disso, porque muitas vezes você tá contando que está tudo resolvido e na maioria do caso não está, né? Legal. Fora a governança também, né? Que existe, tem um custo, né? É um custo. Cara, aí entra em outro detalhe, né? A estrutura familiar. Digamos aqui, somos todos família, todos irmãos. Aí nosso pai, é difícil, misericórdia. Né? Aí chega meu pai, ele chega lá e coloca aqui todos os filhos dentro da holding, ou deixar o Rafael fora da holding. Entendeu? Isso daí pode gerar alguns questionamentos futuros. Aí é uma questão de advogado estudar a questão, falar, por que você ficou fora dessa situação se você é herdeiro em algum caso? Tá? Poxa, não, entra em questões de casamentos, 2, 3, 4 casamentos, filhos de todos os casamentos. Fábio Júnior. Então, assim, tem muitas situações que envolvem para você entender qual que é a melhor ferramenta para você. Porque numa questão dessa, ao invés de encontrar uma solução, você arruma um problemaço. Entendeu? E a pessoa nem sabe. Entendi. Legal. Quais são as outras ferramentas que você poderia falar que nem a Marcela comentou, a questão da previdência, né? Qual que é a diferença aí da previdência para o seguro na questão da sucessão? A ferramenta seguro, a gente contrata hoje. Qual que é a sua necessidade? Aquele exemplo do 1 milhão. É de 120 mil. Contratando hoje a ferramenta do seguro, hoje você já tem 120 mil. Na previdência, não. Beleza, eu preciso de 120 mil, eu tô colocando R$1.000 por mês, R$10.000 por mês. Você vai ter um tempo até encher o copo d'água, né? E as brechas, né? Previdência hoje tem brecha, tem questionamentos. Exato. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, estado de Minas, tinha que ser Minas, né? Mas assim, tem a questão tem que ter algum defeito, Minas. A questão da Previdência lá não é mais um ativo sucessório, e sim uma ferramenta financeira, né? Então, ela acaba travando hoje na questão do inventário. Então, cara, tem tudo isso que a gente faz no estudo. Aí entra, o seguro é a única ferramenta que é impenhorável, intransferível, isento de imposto de renda. Então, tudo isso a gente passa para os clientes e fala, tem essa diferença e essa diferença. Então, eu sempre faço esse comparativo da Previdência com o seguro, que ela acaba caminhando na mesma direção, só que é o produto totalmente oposto, né? Hoje, com essa mudança que acontece, principalmente de reformas, Brasil, tributária, previdenciária, entre outras coisas, algumas ferramentas que antes eram utilizadas para serem sucessórias, principalmente offshore, fundo exclusivo, então ela cai abaixo, porque o governo ele quer sim tributar as grandes fortunas. Se a gente olhar hoje, realmente, são 3 ferramentas básicas que existem, 4, né, para falar a verdade. Testamento, seguro de vida, previdência e holding. Perfeito. Cada uma, obviamente, tem o seu porquê, tem os seus benefícios, e uma vai complementando a outra. Quando a gente fala da questão testamento, principalmente, o pessoal fala, poxa, mas eu já fiz o meu testamento, eu deixei tudo para uma única pessoa que não são os meus herdeiros. Eu falo, tá tudo errado, para já aí já. Já não dá. Então, ela tem uma linha para obedecer. Tem as questões legítimas, descendentes, ascendentes, ou metade do seu patrimônio, muitas coisas que ela tem essa obrigação de cumprir. A outra metade, ela pode doar para quem quiser. E outra, eu doei essa parte, não é doei, eu deixei para essa pessoa.
essa pessoa que vai receber, ela tem dinheiro para fazer esse inventário seu? Porque não adianta eu deixar a bucha para alguém se essa pessoa não vai ter dinheiro para destravar e fazer esse inventário, não vai ter como receber. Então, o que adiantou toda essa questão? Sim. Então, assim, uma completa mesmo. Entra isso do testamento, as pessoas falam, já fiz o meu testamento e tá tudo resolvido. E aí vira aquilo na cabeça que se existe um testamento, o patrimônio vai sair de A para B e pumba, caiu no meu colo e tá tudo certo. Seria lindo, né? E não é, tá muito longe de ser isso, seria lindo, mas infelizmente não é, e com tudo isso de governança aí, tende a piorar, infelizmente, de novo, e tem que ter dinheiro para acessar patrimônio. Sim. Não tem receita, não tem como burlar nenhum desses tributos. E de onde vai sair esse dinheiro, que é o que a gente vai olhar no planejamento financeiro? O menor impacto e a maior solução para quando esse momento acontecer. Sim. O testamento não entrega o patrimônio no seu colo, a holding não entrega o patrimônio no seu colo. É essa muito visão. Custoso, né? E nem mesmo o próprio seguro. E nem mesmo o próprio seguro, ele te dá liquidez. Fazer isso. Exatamente. A gente fala que essa é uma ferramenta de solução financeira. Sim. Tá? Depois que eu dei a entrada no invento, porque eu já tive minha liquidez, eu recebi esse benefício de alguém, do meu cônjuge, do meu familiar, enfim. Eu sou o inventariante, eu recebi esse valor. Eu preciso de dinheiro para dar a entrada e aí começa toda a parte burocrática do inventário. Mas até então, se eu não tivesse recurso, tá parado. Sim. Tá? Então, no momento que eu preciso arcar com esses custos, é aí que essa ferramenta sucessória, seja o seguro ou qualquer outra, precisa fazer sentido, precisa estar rápido na nossa mão. Quais são esses custos aí para destravar, geralmente, esse inventário que vocês estão falando? Estado de São Paulo, entre 10% a 15%. Porque assim, é o ITCMD. O contexto total cartório. Basicamente, ITCMD, custos de advogados e administrativos que entra o cartório. Tá? Esse custo total ele pode chegar hoje a até 20% do patrimônio. Porque o ITCMD ele vai até 8%. Tá? E estão querendo aumentar. De acordo com o tamanho do patrimônio. Exatamente. Tem muitas conversas por aí. Pô, vai chegar até 8% fixo. Exemplo. Por que eu falo fixo? Porque o ITCMD ele pode ser até 8%. Em São Paulo é 4%. Em outros estados pode variar de acordo com o tamanho da fortuna. Entre outras coisas. Mas pode ser até 8%. Sim. Falam de travar em 8%. Falam de ser gradativo de acordo com o tamanho do seu patrimônio. Falam em aumentar para 16%, 19%. Então tem uma conversa muito avançada em cima disso. Sim. Mas 8%, se a gente pegar a taxa maior, é só a parte de ITCMD. Sim. Se a gente olha a parte de advogados, basicamente, isso daí pode variar em torno de 6% a 10%. Tá? E a própria OAB ele faz uma base a partir de 6% nessa linha. Se vai custar mais ou menos, daí é muito a relação que você tem com o próprio advogado. A gente pega clientes que falam, pô, já tenho um advogado na família. Pô, legal, então essa custa provavelmente você não vai ter. Sim. Tá? Como no meu exemplo, que eu não tenho advogados próximos, tenho certeza que no meu caso vai ter essa custa de advogados. E a parte de administrativo e cartório que varia em torno aí de 1,5% a 2% de acordo com o tamanho do seu patrimônio. Sim. Então chega até 20% hoje. Em média, igual o Vitor falou, se pegar em São Paulo, vai custar entre 10%, 12%, um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas é esse cálculo que a gente faz normalmente. Legal. Então, é isso que vocês estão falando, que a pessoa tem que estar preparada, teoricamente, se ela quiser acessar esse... isso, pode virar um problema para essa pessoa. O exemplo que o Vitor comentou. Poxa, eu tenho 1 milhão de patrimônio, tá? Aí minha esposa tem 120 mil reais ali no guardadinho que ela juntou para fazer isso. Certeza que ela quer usar esse dinheiro para fazer um inventário. Por mais que ela vai receber 1 milhão, mas esse 1 milhão pode não ser dinheiro, pode ser imobilizado. Aí ela tem um outro problema que vai ter que vender depois, esse caso. Ou pode ser a parte do meu imóvel, que referente nesse caso principalmente, vai ser inventariável a minha parte. Tá? Então, muitas vezes ela tem o dinheiro para viver e pagar as contas com os meus filhos, mas ela está recebendo um montante imobilizado que ela não vai ter liquidez no próximo dia, não vai ter dinheiro para pagar as contas. Tá? Então, assim, não adianta a gente falar, eu tenho dinheiro na minha conta, minha esposa tem dinheiro na conta dela. Não, esse dinheiro ele vai ser usado para alguma coisa. Você está crescendo o seu patrimônio, tá? Então, tem que ser também equilibrado. Até a gente foi naquele evento da XP lá e abriram pra gente
o tanto de recurso que tem dentro da XP que tá travado na questão de inventário era coisa de bilhão. Mais ou menos um bilhão. Bi. Então, assim, é muito dinheiro. E não é a gente que trava, é o próprio governo que trava, né? Então, é uma coisa que tem que ter uma liquidez aí pra resolver, senão fica realmente tudo bloqueado, cara. Você vê o caso do Gugu, da Marília Mendonça. Eu tenho que falar dele. Não, mas é um caso que, assim, todo mundo sabe. Então, por isso que eu dou sempre ele de exemplo, né? Sim. Cara, e acaba ficando bloqueado mesmo, não tem jeito, cara. Sim. Não, e é aquela coisa, né? A gente nunca vê falar de alguém, a gente sempre pergunta para os clientes, você já passou por algum inventário? Alguém na sua família já passou por algum processo de inventário? Que fala, passei, foi tudo bem, foi fácil, foi simples, foi tranquilo. Nunca vai ser. Nunca. Primeiro porque, assim, se existe a necessidade de um inventário, é porque alguém não está aqui. E o emocional já não tá lá essas coisas. Sim. Porém, essa demanda emocional não tem o que fazer. Uhum. É só o tempo mesmo para confortar essa família. A financeira tem o que fazer. Existem ferramentas aí extremamente inteligentes para solucionar essa situação. Então, abraça no que dá para ser feito. Sim. Acho que a gente não vai conseguir entrar num tema aí de regime de bens e tudo mais, que também tem uma outra complicação isso daí também, né? De herdeiros. É um próximo capítulo. É um outro capítulo que a gente vai ter que falar. Aí tem que ser uma minissérie. Mas de um modo geral aí, quais tipos de complicações podem trazer? Só pra gente aquecer para um outro momento. Todas. Aí. Que tipo de Tem complicações bastante. poderiam trazer? Vai. Regime de casamento. Aí entra muita questão de, quando se fala regimes de casamento, né? Sim. Tem uma questão, poxa, comunhão parcial de bens, separação total de bens, muitas coisas a gente está falando muitas vezes da separação, Uhum. tá? Quando entra numa questão de falta de do cônjuge de um ou outro, Uhum. o que vai interferir é que o cônjuge que fica, ele pode virar um meieiro ou herdeiro. Uhum. Basicamente, o meieiro, ele tá pegando 50% da parte dele, ele tá recebendo, e as outras 50% tá indo numa linha sucessória ali que entra os herdeiros, Uhum. tá? Dependendo do regime de casamento, pode ser tudo herdeiros, Sim. sabe? Então, assim, é muito importante a gente entender qual regime de casamento que a pessoa que hoje tem essa situação, eu sou casado, o meu regime de casamento é a comunhão parcial de bens, tá? Você entende como que funciona na sua falta? Uhum. Você é um herdeiro ou você é um meieiro? Sim. Outro ponto que sempre fala também, pessoal, pô, eu não sou casado, mas eu tenho uma união estável. Isso é considerado como, eu sou inventariante, eu sou herdeiro, eu sou... Obviamente, hoje qualquer comprovação de união estável, você entra como herdeiro da mesma forma, Sim. tá? Então, isso é super importante que as pessoas tenham esse conhecimento, tá? Para que chegue lá na frente e evitar brigas, principalmente para divisão de herança. Aí é o que a gente vê bastante. Deixando tudo certo já tem briga, né? Imagine tudo quando certo, deixa tudo enrolar. Tem outras coisas que prejudica bastante também. Pô, igual eu dei o exemplo. Eu venho de 2, 3 casamentos. Nesses casamentos, e cada um eu tive um filho. Cada filho vai ser meus filhos serão os meus herdeiros, mas a minha última esposa, ela vai ser também ou a minha herdeira ou meieira do meu patrimônio, tá? Se eu tenho um filho... folhas de casamento? Se eu tenho filho... Aí eu... Tá vendo? Nath do céu, você tá se eu vendo, né? se eu tenho, por exemplo, um filho do último casamento e minha esposa, eu tô casada com ela, com a minha última esposa, com certeza o meu último filho, ele vai receber uma herança provavelmente maior do que os filhos do primeiro casamento, porque ele também vira herdeiro da minha atual esposa, sabe? Então, cara, isso daí é um mundo gigantesco, é uma burocracia enorme que dá pra aprofundar cada vez mais Aí tem que chamar a Netflix pra gente fazer uma falar série sobre sobre isso. isso. Mas existem exatamente dentro do... Eu já conversei com vocês nos bastidores, mas exatamente para fazer uma sucessão, né? Um pouco mais planejada para beneficiar esses entes que você gostaria mais. Existem essas ferramentas que você pode se planejar. Sim, né? a gente vai fazendo uma composição das ferramentas, né? Sim. Obviamente, a decisão da família, como que você quer que realmente se divida esse patrimônio? Dentro dos meios legais, obviamente. Exatamente, tudo, né? independente de quantos casamentos você fez, quantos filhos você tem. Esse exemplo você fala, tem um filho fora do casamento, isso não importa. Sim. Como que vai ser essa divisão? No final das contas, todo mundo precisa ser reconhecido de acordo com sua lei sucessória. Eles vão ser reconhecidos, senão vai dar briga. Sim. Então, assim, o importante é você deixar isso muito bem desenhado, deixar tudo muito bem resolvido, a parte financeira, a parte de liquidez para resolver toda essa situação. Se você quer deixar um patrimônio
maior para um ou para outro, para um terceiro que não é da sua família, existem meios de fazer isso também, respeitando uma legítima, tá? Para que não dê um problema também de uma briga. Poxa, deixei um patrimônio maior fiz uma doação para uma ONG maior do que a possibilidade que eu tinha de 50%. Cara, esse testamento vai ser anulado, pode ter certeza, e o patrimônio vai respeitar a linha de herança depois. Tá? Então, tudo isso dá para ser resolvido antes. O que precisa? Sentar, conversar, entender, utilizar a melhor ferramenta para que isso seja feito e aí seguir o seu desejo em vida que você tem. Perfeito. Uma última mensagem, então, né, pessoal, para as pessoas aí. Queria que cada um desse um recado aí, então, para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Aí, muito na Globo. Fechar aí, acho que foi um bate-papo muito enriquecedor mesmo, né? Acho que a gente, obviamente, né, em menos de uma hora aqui não dá pra gente entrar nos mínimos detalhes, né? Tem que sentar com cada pessoa para entender todas as particularidades e tudo mais, mas eu acho que desde que eu tô aqui, né, obviamente dentro da RV4, eu já, o que eu aprendi com vocês também, né? O que eu já mudei de mentalidade, realmente eu sempre tive na minha concepção de que, pô, eu precisava, meu primeiro passo era fazer uma reserva de emergência, né? Falei, cara, o que todo mundo fala. E desde que eu conheci vocês, falei, putz, era uma premissa que ok, mas tá equivocada de uma certa forma, né? Eu falei, cara, eu preciso aprender a proteger meu capital. Eu falei, pô, se eu tivesse aprendido isso há 10 anos, eu falei, cara, já tava numa condição melhor, né? O Cris que tá aí com seus 22 aninhos já vai ter já vai sair da frente, né? Ele sabe disso. Então, assim, mas enfim, acho que eu já pude realmente, de fato, aprender muita coisa, já tô quebrando os paradigmas, espero que quem esteja nos assistindo agora, nesse momento, já, né, possa tomar alguma decisão nesse sentido, mas, enfim, deixo para vocês aí fecharem o podcast com alguma mensagem em cada um. Vamos começar com as primeiras damas, né? Segura aí, Vitão, peraí, velho. Calma, olha a foca, gente. Planejamento financeiro é muito mais simples do que, às vezes, essa imagem que as pessoas vendem por aí. Como que a gente encara com os nossos clientes da RV4? A entrada dele é sempre a proteção, é quem gera renda. O segundo passo é a acumulação e ele vai finalizar na sucessão. Por quê? A partir do momento que eu protegi, eu acumulei, eu construí um patrimônio e esse patrimônio ele tem que ser visto como um legado e não como um problema para a próxima geração. E aí entram as ferramentas de sucessão. Então, assim, se tem uma dica que eu gostaria de deixar, procurem os especialistas que lidem com isso da maneira mais simples possível. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas dificultam muito, dificultam no intuito do outro não entender. E aí entra naquele buraco negro que acaba que, como o Rafa disse, fecham processos de planejamento sem entendimento e que não necessariamente sejam saudáveis financeiramente e para o patrimônio dessa família. Então, busquem essa simplicidade, falem com especialistas, olhem para isso, porque se tem uma coisa que é fato para qualquer pessoa que está construindo patrimônio vai acontecer, é a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações e que isso seja da maneira mais saudável possível. O fechamento dela foi um podcast, né? E olha que eu nem sou prolixa, hein? Mas tá de parabéns. Obrigada. Não, mas exatamente, essa questão aí que nem o Anselmo comentou, de, eu comecei a investir e depois eu comecei a pensar na ferramenta de seguro. Cara, tudo bem, você aprendeu. Graças a Deus não aconteceu nada, porque assim, cara, muitas vezes você atingiu lá 200, 300 mil. Nas costas e aconteceu alguma situação e, cara, quanto tempo você demorou para chegar nesse recurso que você tinha guardado? E pode chegar algum acidente, algum diagnóstico, alguma coisa ruim e levar isso em menos de 1 minuto. Sim. Então, assim, primeiro, assim, o princípio da escalada ali, cara, protege você, protege depois seu rendimento e lá na frente, essa mesma moeda que tá te protegendo hoje vai fazer a sucessão dos seus bens. Beleza? E assim que faz um fechamento, não é um fechamento de uma hora. Você falou mais tempo que eu, você pode ver depois se a gente vai ver, hein, Cris? Quem que demorou mais? Eu não tenho nem muito mais que completar o que eles falaram, mas assim, o recado para todo mundo que ouve a gente não tenha medo de falar desse assunto. Tá? É um assunto natural, é um assunto normal.
é um assunto que acontece todos os dias, é um assunto que gera muito problema e ele tem que ser resolvido. Tá? Então, da mesma forma como você pensa em acumular dinheiro, pensa como resolver esses problemas também, que, igual a Marcelinha comentou, pode ter certeza que ele é muito mais simples do que você imagina. Ele tende a ser muito menos doloroso para sua família, para quem você quer deixar o seu patrimônio, do que realmente deixar um grande problema. E, obviamente, a gente fica muito feliz de quando a gente chega com um cliente e fala assim, nossa, mas olha o tamanho do meu seguro, olha o valor que a gente está montando. Eu falei, cara, fique feliz, você construiu um patrimônio gigantesco. Sim. Então, se eu estou construindo um patrimônio gigantesco, a gente tem essa responsabilidade também de fazer essa transmissão. E outra, nós, como filhos também, pode ter certeza que se a gente não olhar o patrimônio dos nossos pais, sabendo que pode ser um problema pra gente, cara, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes nossos pais, por serem mais velhos, podem falar assim, puta, meu pai é muito difícil de falar com ele, minha mãe, não sei o quê. Cara, tem essa conversa. Sim. Traga com um especialista para conversar, entenda essa situação, porque esse problema vai cair no colo de alguém, pode ter certeza. Vem pra cá. Então, assim, eu acho que tem que ser nessa simplicidade, tem que ser, e tem que conhecer o assunto, não é obrigado a ter um seguro de vida, a ter uma previdência. Não, você não é obrigado a nada. Sim. O risco que corre é você. Você é obrigado a ter conhecimento para um dia optar e falar assim, cara, eu decidi não ter por qualquer situação. E isso que a gente leva aí com simplicidade para os clientes. Show de bola. Queria fechar com uma frase, né? Na verdade, tem um cara que eu gosto de seguir, é um empresário americano, chama Gary Vee, não sei se vocês acompanham, né? E chega uma menina lá num episódio assim, tal, ele tá num carro e tal, ela fala, Gary Vee, tal, me motiva com 3 palavras só, tal. E ele vira e fala, 3 palavras, tá, você vai morrer. Né? Isso é uma motivação, tá vendo? Entende? Então assim, cara, depende de como você olha as coisas. Exatamente. No final das contas, né? Ela para assim no primeiro momento, dá um choque, ela fala, pô, você é top demais, né? E é isso. Então, como é que você vai olhar a tua vida a partir de agora, né? Então, eu falei, cara, viva, né? Então, exatamente porque você vai morrer, é o que a gente vai, a única certeza que você vai ter é que você vai morrer. Então, eu falei, cara, viva agora, né? E falei, agora, cara, viva bem, viva tranquilo, se organiza, curta bastante, mas tenha certeza que você com todas as ferramentas que você tem na mão, que você tem de conhecimento, você desenvolveu toda essa arquitetura para deixar os seus familiares, os seus entes queridos ali muito bem protegidos, muito bem organizados, para que a sua passagem seja feita tranquila. Vai ser triste, todas vão ser tristes, exato, mas que ela seja feita de forma tranquila financeiramente para eles. Isso aí. Gente, muito obrigado. Espero podermos repetir aí, porque vamos ter bastante assunto aí pela frente ainda, né? Tem bastante. Vamos trazer bastante case aí nos próximos. Tô preparado já, hein? Da próxima vez eu vou trazer uma lousa aqui. O Zé Cash, Então, obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.